E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça no mundo fascinante do cérebro humano. Hoje a gente vai explorar o livro O que o cérebro tem para contar, do neurocientista V.S. Ramachandran. Não, aqui usa casos clínicos, né, para mostrar as maravilhas da mente humana, é incrível. É como se a gente abrisse uma caixa de surpresas, né? Totalmente. Cada capítulo, cada página, a gente fica, meu Deus, não sabia disso. A gente questiona tudo que a gente achava que sabia. Sobre percepção, consciência, até a realidade. Pois é. Já que a gente está falando de surpresas, vamos começar com a plasticidade cerebral. É. O Ramachandran, ele abre o livro com esse fenômeno dos membros fantasma, sabe? Uhum. Onde pessoas que sofreram amputações, elas ainda sentem, né, sensações no membro que não existe mais. É como se o cérebro, né, se recusasse a aceitar a perda, sabe, e criasse ali uma realidade sensorial própria. É uma teimosia, né? Mas uma teimosia interessante. Essa teimosia revela uma capacidade incrível, né, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar, se adaptar. Mudar, né? Mudar. Os neurônios, eles formam novas conexões, né? E aí eles remapeiam as áreas sensoriais do cérebro. E essa plasticidade, ela é essencial para a nossa evolução, né? Porque ela nos permite aprender, recuperar de lesões e até desenvolver novas habilidades. Mas o cérebro não é aquela coisa estática, né? Não, Está sempre mudando. é um órgão dinâmico em constante transformação. Uau. E por falar em transformação, vamos visão, né? Bora. O Ramachandran, ele mostra pra gente que enxergar vai muito além dos olhos. É o cérebro que processa, né, a informação visual, e a gente, seres humanos, a gente faz isso de uma maneira única. Sim, Vai lá. totalmente. Aliás, um dos casos mais curiosos do livro, né, é o caso do John, um paciente que depois de um derrame, ele podia ver, entre aspas, mas não saber também, entre aspas. O que é isso? Ele conseguia andar, né, pelo ambiente, desviar de obstáculos, mas ele não reconhecia objetos nem rostos. Nossa, que estranho, né? Como se a parte do cérebro dele que era responsável pela percepção, né, visual, estivesse funcionando. Mas a parte que interpreta a imagem, né, estivesse com algum problema. Danificada, né? Danificada. Então ele via as coisas, mas não sabia o que ele estava vendo. É, exatamente. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Sem as peças certas. Com todas as peças, mas sem conseguir montar. Nossa, que doido. E aí essa dissociação entre percepção e reconhecimento, né, mostra pra gente a complexidade da visão, né? Sim. Porque diferentes áreas do cérebro trabalham juntas para transformar, né, os sinais luminosos que os olhos captam Uhum. numa imagem que faça sentido. Que a gente compreenda. E quando essa orquestra neural, vamos dizer assim, se desorganiza, a nossa experiência visual pode ficar estranha, É confusa, né? confusa. E por falar em confusão, vamos para síndrome de Capgras, que é uma condição que, assim, desafia o senso comum total. É bizarro. Os pacientes com essa síndrome, eles acreditam que os seus entes queridos foram substituídos por impostores. Imagina, se olhar para sua mãe e ter certeza que ela não é sua mãe. É angustiante, né? Total. Mas a neurologia dá uma explicação, né, que é surpreendente. A síndrome de Capgras, ela parece estar ligada com uma desconexão, né, entre as áreas do cérebro que reconhecem rostos e as que processam as emoções. Então, o paciente, ele reconhece o rosto familiar, mas não sente a conexão emocional que ele normalmente sentiria. Ah, entendi. É como se a parte lógica do cérebro falasse, sim, essa é a sua mãe. Mas a parte emocional não confirmasse. Exatamente. E aí cria um conflito, né? Isso, um conflito interno. E aí ele acha que é um impostor. O cérebro tenta achar uma explicação, né, para essa diferença entre o que os olhos veem e o que o coração sente. Então ele cria essa narrativa. Nossa, que interessante. Mas se você achou a síndrome de Capgras estranha, se prepare para sinestesia. Aí é que complica. É um negócio que mistura os sentidos. As pessoas com sinestesia, elas podem ver sons como cores, Foi. ouvir sabores ou sentir o gosto de formas geométricas. Que doida. É como se elas vivessem num show multissensorial o tempo todo. Nossa, que loucura. A sinestesia mostra pra gente como o cérebro é capaz de criar conexões, né, inesperadas entre as áreas sensoriais. Uma das teorias é que a sinestesia é causada por uma fiação cruzada, né, entre as áreas do cérebro, que normalmente processariam as informações separadamente, né? É como se os fios dos neurônios, né, se conectassem de um jeito diferente. Criando esses curtos-circuitos sensoriais, né? Misturando tudo. Misturando tudo. E o mais legal é que a sinestesia é mais comum em artistas, escritores, músicos. O que será que isso significa? Sugere que essa mistura de sentidos pode estar ligada à criatividade, né?
Talvez a capacidade de conectar ideias e conceitos de uma maneira diferente, né? É. Seja chave para a expressão artística. Então a sinestesia é um presente, né? Pode ser Uma forma de ver o mundo de uma maneira mais rica. mais completa, né? E por falar em conexões cerebrais, vamos aos neurônios espelho. As estrelas do show. Que são ativados quando a gente faz uma ação, mas também quando a gente vê alguém fazendo a mesma coisa. Que é como se o nosso cérebro imitasse a ação, né? Que a É. gente está Se vendo. colocando no lugar do outro. Isso. Empatia total. Os neurônios espelho, eles podem ser a chave para a gente entender a empatia, É. a imitação e a própria capacidade da gente aprender com os outros. Exato, porque eles nos permitem entender as intenções e as emoções das outras pessoas, né? Criando um elo, né? Que nos conecta. Essa capacidade de espelhar as ações e emoções é fundamental para a evolução, né, da gente como espécie. Com certeza, através da imitação, né, a gente aprende novas habilidades, transmite conhecimento, constrói culturas complexas. Mas e quando esse sistema de espelhamento falha? O que acontece? Boa pergunta. A Ramachandran, ele explora essa questão quando fala sobre o autismo, né? Que é um distúrbio que afeta a interação social, a comunicação. Ele sugere que um sistema de neurônios espelho que não funciona direito pode ser a causa das dificuldades, né, que as pessoas com autismo enfrentam. Seria como se o espelho estivesse quebrado. Essa é a teoria do espelho quebrado. É importante lembrar que o autismo é um espectro, né? E as manifestações são diversas, né? Mas essa ideia de que as dificuldades, né, de interação social podem estar ligadas a esse problema nos neurônios espelho é uma das mais interessantes, né? É, com certeza. E já que a gente está falando de comunicação, vamos falar da linguagem, que é uma das características mais marcantes da nossa espécie, né? Sem dúvida. O Ramachandran, ele destaca a singularidade da linguagem humana, a complexidade, a sintaxe, a capacidade de expressar pensamentos abstratos, né? O que nos diferencia dos outros animais? A linguagem permite que a gente construa narrativas, né? Compartilhe conhecimento, crie mundos. E essa capacidade pode ter evoluído, né, de sistemas de comunicação mais simples. Que nem a comunicação por gestos, né? É doido pensar que a nossa habilidade de falar pode ter vindo, né, dos movimentos. Dos gestos, E essa evolução da linguagem pode estar ligada à evolução do próprio cérebro, né? O desenvolvimento de áreas como o lobo frontal, o lobo parietal, né? Que são responsáveis por funções como planejamento, sequenciamento, né, processamento simbólico, podem ter sido cruciais para a linguagem surgir. Olha só. E por falar em expressões, vamos mergulhar no mundo da arte e da estética. Vamos lá. O Ramachandran, ele nos leva numa viagem pelas bases biológicas, né, da beleza, da apreciação artística. Ele fala de conceitos como deslocamento de pico. Que é tipo intensificar a resposta a um estímulo exagerado. Entendi. E também estímulos ultranormais, que são versões exageradas, né, de estímulos naturais que causam respostas ainda mais fortes. Sei. Tipo, a gente gosta de rostos simétricos, né? É porque na natureza a simetria é um sinal de saúde, né? De bons genes. Então, o que a gente acha bonito hoje pode ser um reflexo do que era importante para a sobrevivência dos nossos ancestrais. Pode ser, né? É interessante pensar nisso. Totalmente. Mas agora, preparem-se para a pergunta de $1 milhão. Lá vem. Como o cérebro gera consciência? Como essa experiência subjetiva, esse senso de eu, surge da atividade neural? Essa é a grande charada da neurociência. É um mistério, né? Para tentar responder essa pergunta, o Ramachandran, ele apresenta vários casos clínicos que desafiam a nossa compreensão da consciência. E esses casos mostram pra gente que a consciência é uma coisa muito complexa. É multifacetada. E que a gente ainda tem muito para aprender sobre como ela surge. É verdade. Mas por hoje, vamos ficando por aqui. Na próxima parte, a gente explora mais a fundo esses casos, né? E as teorias do Ramachandran sobre a consciência. Combinado. Fiquem ligados. Até a próxima. De volta ao nosso mergulho no cérebro humano com o que o cérebro tem para contar. Na primeira parte, a gente explorou, né, a plasticidade cerebral, a visão e alguns casos clínicos que, nossa, fazem a gente repensar a relação entre a mente e o corpo, né? Foi uma viagem e tanto, hein? Mas se preparem porque a aventura continua, viu, gente? Nesta parte, a gente vai se aprofundar em casos ainda mais, tipo, intrigantes, que revelam os mecanismos, né, às vezes meio bizarros da mente humana. Começando pela apotemofilia, uma condição
que assim, desafia a nossa capacidade de entender os desejos humanos. Imagina uma pessoa completamente saudável, que tem um desejo, mas um desejo muito intenso e constante de amputar um membro. E não é um desejo de automutilação, né? Não, não, não. É de se livrar de uma parte do corpo que ela sente como se fosse estranha, sabe? Como se não fizesse parte dela. Mas por que é que alguém desejaria isso? né? Qual a explicação? Dor. Trauma. Mas não parece nada disso. A maioria dos pacientes descreve uma sensação, tipo, o membro é alienígena, sabe? Desconectado, como se não fizesse parte do corpo. E essa sensação não se encaixa em nenhuma explicação psicológica tradicional, né? E o mais intrigante é que essa síndrome, ela parece ter uma base neurológica. Né? Estudos mostraram que, tipo, quando toca no membro indesejado, né, causa uma reação física no paciente, um pico na resposta galvânica da pele, sabe? Sim. Indicando um distúrbio neurológico real. Real, é. E tem outro mistério, né? Que em alguns casos eles preferem parceiros amputados. Esse? O que será que a nossa preferência estética por certos tipos físicos, né, revela sobre a representação da imagem corporal no nosso cérebro? Né? É muita coisa pra gente pensar. É como se o cérebro buscasse uma correspondência externa para essa imagem interna, né, que está incompleta. Uma forma de validar a própria percepção do corpo. Mas falando em imagens distorcidas, vamos para somatoparafrenia, que é outra síndrome que, assim, mexe com a gente. Nessa condição, o paciente sofre um derrame, né, que paralisa um lado do corpo. Só que ele simplesmente nega a paralisia. Mas ele nega a posse do membro. A gente fala, esse braço não é meu. Isso aí não é meu. É. Imagina a frustração dos médicos, dos familiares. Mas você olha. Tá grudado em você. É como se o cérebro se recusasse a aceitar a nova realidade, né, do corpo e criasse uma outra história para proteger a sua integridade. Mas como explicar essa negação? Né? O Ramachandran, ele sugere que essa síndrome pode ter a ver com um desequilíbrio, né, entre os hemisférios cerebrais. Ele compara o hemisfério esquerdo, né, como se fosse um advogado de defesa que tenta manter uma visão otimista e coerente do mundo, enquanto o hemisfério direito seria o advogado de acusação, mais crítico e realista. Então, na somatoparafrenia, o advogado de defesa está ganhando, né? Ignorando as evidências, né, para proteger a imagem corporal. É como se o cérebro estivesse protegendo a gente de uma realidade, sei lá, muito difícil de lidar. Exatamente. E essa teoria se aplica a outras situações também, né? A negação da doença, a racionalização de comportamentos, né? A repressão de memórias dolorosas. Tudo isso pode ser uma estratégia do nosso advogado de defesa cerebral. Para nos proteger do sofrimento. É fascinante, né? E um pouco assustador também. Pensar que o nosso cérebro pode, tipo, nos enganar, mesmo que seja por uma coisa boa. E por falar em auto-engano, vamos a um caso que parece, tipo, ficção científica. Esse é demais. A síndrome do telefone. Imagina só. Um paciente que está em estado semiconsciente, quase um zumbi, sabe? Mas quando ele recebe uma ligação de um ente querido, ele fica alerta, consciente e consegue conversar normalmente. Só que aí desliga o telefone, ele volta para o estado anterior. É impressionante. É como se a consciência fosse ligada e desligada pelo telefone. Mas como explicar isso? Pois é, a síndrome do telefone pode ser explicada pela forma como o cérebro processa a informação visual e auditiva. No caso dessa síndrome, a área do cérebro responsável pela consciência, né, ela parece receber a informação auditiva normalmente, mas a visual está bloqueada. É por isso que ele só acorda quando ouve a voz familiar. Isso. Então a audição consegue, tipo, romper o bloqueio, né? E ativar a consciência enquanto a visão fica desligada. Exatamente. É como se a voz familiar carregada de emoção, né, abrisse um canal de comunicação com a consciência, enquanto os estímulos visuais sem esse significado não conseguem. Nossa, que interessante. E esse caso nos leva de volta àquela pergunta central, né? O que é a consciência? Como essa experiência subjetiva, esse senso de eu, surge da atividade do cérebro? Eu vou tentar responder. O Ramachandran apresenta a síndrome de Cotard, um distúrbio raro, assustador, em que o paciente acredita que está morto. Nossa. Ele se sente um fantasma. Caramba. Nega a existência do corpo, para de sentir emoções. É uma desconexão total com a realidade, né? E essa síndrome, ela dá pistas importantes, né, sobre os mecanismos cerebrais da consciência e do senso de self. Seria como se o fio que conecta as emoções, né, as experiências sensoriais, tivesse rompido. Por isso que ele se sente morto, porque não sente mais nada. A Ramachandran, ele acha que a síndrome de Cotard pode ser uma versão extrema da síndrome de Capgras, lembra?
Na Capgras, o paciente reconhece o rosto, mas não sente a conexão emocional. Na Cotard, essa desconexão se espalha para todas as experiências, né? Criando essa sensação de realidade. E se a gente juntar essa desconexão com um problema nos neurônios espelho, né, que a gente viu que está ligado com a nossa capacidade de se reconhecer nos outros, a gente teria, tipo, a receita para perder o senso de self. Exatamente. A consciência, ela depende dessa integração entre as emoções, as percepções e a nossa capacidade de se conectar com o mundo, né? E com a gente mesmo. É uma rede complexa de interações e quando essa rede se desfaz, a nossa experiência se fragmenta. E aí surgem essas condições como a síndrome de Cotard. É. Para completar o nosso menu de síndromes bizarras, a gente tem a síndrome da mão alienígena, em que a mão do paciente se move sozinha, sem o controle dele. Controle consciente. É como se a mão tivesse vontade própria, né? Desafiando a nossa noção de quem manda. Total. É. Essa síndrome pode acontecer depois de lesões cerebrais, né? Ah, Que afetam a comunicação entre os hemisférios, principalmente no corpo caloso, que é a ponte que conecta as duas metades do cérebro. Então, quando essa ponte é danificada, as duas mãos agem independentemente. É como se cada uma tivesse um centro de comando próprio. Nossa, é como se o cérebro tivesse dividido, né? É. Cada metade controlando um lado sem saber o que a outra está fazendo. Nossa, que doido. Isso faz a gente pensar sobre livre-arbítrio, né? Se a nossa própria mão pode agir contra a nossa vontade, até que ponto a gente controla as nossas ações? É grande questão. Uma pergunta que, assim, os filósofos debatem há séculos, né? É, E pensar que a neurociência pode dar novas ideias sobre isso é demais. com certeza. E aí, pessoal? De volta ao nosso mergulho no cérebro humano com o que o cérebro tem para contar. Nas partes anteriores, a gente explorou, né, uns casos clínicos inacreditáveis, revelando, assim, a complexidade da mente humana e os desafios para entender a consciência. Esses casos mostram que o cérebro é super adaptável, capaz de reinterpretar a realidade e criar narrativas para lidar com situações complicadas. mas agora, na reta final, a gente vai focar nas teorias do Ramachandran sobre a consciência e o que tudo isso significa, né, para a nossa compreensão da experiência humana. Ó, uma das ideias principais do Ramachandran é que a consciência, né, ela não é tipo um fenômeno único e indivisível, mas um conjunto de processos que interagem de forma complexa. Não existe um tipo centro da consciência no cérebro, mas sim uma rede de áreas, né, interligadas, cada uma com a sua função. Então a consciência não estaria localizada num ponto específico, mas distribuída, né, por várias áreas. É tipo um quebra-cabeça, sabe? Sei, Cada peça contribui para a imagem final. legal. E para ilustrar isso, Ramachandran usa o exemplo da visão cega. Lembra daquele paciente, né, que podia andar no ambiente e até identificar objetos, mesmo sem ter consciência de que estava enxergando? Ele via sem saber que estava vendo. É como se a informação visual, né, estivesse sendo processada em algum nível, mas não chegasse à consciência. É isso aí. Isso mostra que a percepção visual pode acontecer em diferentes níveis de processamento no cérebro. E a consciência visual, né, a experiência de enxergar, é só um desses níveis. Então é possível a gente processar informações, tomar decisões sem a consciência estar envolvida, tipo um piloto automático cerebral. Pode ser. E essa ideia faz a gente questionar, né, o livre-arbítrio. Se grande parte da nossa atividade mental é inconsciente, a gente é realmente dono das nossas ações. Essa é uma pergunta, né, que a neurociência e a filosofia tentam responder há muito tempo. É. E o que o Ramachandran fala, né, sobre experiências subjetivas com a qualia, como explicar a sensação de ver a cor vermelha, sentir o cheiro de café, ouvir uma música. Essa é uma das grandes dificuldades da neurociência. Explicar como a matéria física do cérebro gera a experiência subjetiva. Exige uma mudança de perspectiva. Então, como abordar essa questão de um jeito novo? O Ramachandran, ele propõe a gente pensar na consciência como um fenômeno tipo emergente que surge da interação entre os neurônios. É como a água, sabe? Yeah. Que tem propriedades que não são explicadas só pelas características das moléculas de hidrogênio e oxigênio. Aham, entendi. Então a consciência seria algo maior que a soma das partes. Uma propriedade que surge da complexidade da rede neural. Exatamente. Essa ideia nos leva a repensar a relação entre mente e cérebro. A consciência não seria uma entidade separada do corpo, mas uma propriedade que surge da organização do sistema nervoso. É como se o cérebro fosse o hardware e a consciência, o software, né? Boa analogia. Essa perspectiva, né, nos convida a explorar a consciência não só pela neurobiologia, mas também pela física, pela matemática, pela filosofia. Então, para a gente desvendar o mistério da consciência, a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar. Com certeza. É um desafio que precisa da colaboração de várias áreas.
E o Ramachandran, com suas ideias e seus casos clínicos, né, nos ajuda nessa jornada. O que o cérebro tem para contar é uma leitura que faz a gente questionar tudo sobre a mente humana e se maravilhar com a complexidade do nosso cérebro. É um convite para explorar os mistérios da consciência e celebrar a singularidade da experiência humana. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no cérebro humano. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem e que continuem curiosos para desvendar os mistérios da mente. Até a próxima! Tchau!